como é que está a evolução do tráfico de drogas? E tem se tornado um risco, uma ameaça para a nossa sociedade. Esse modelo acaba nos protegendo e fazendo com que nós tenhamos maior penetração na comunidade e na sociedade brasileira. Olá pessoal, eu sou o Coronel Menezes e está no ar mais um episódio do nosso Conexão Menezes, esse espaço de diálogo sobre temas que impactam a vida da população do nosso estado, né? E aqui a gente fala sobre histórias que inspiram e hoje o tema é especial. Vamos conversar sobre o Programa Especial de Resistência às Drogas e à Violência, o PROERD, que completa 23 anos de atuação no nosso estado, desempenhando um papel fundamental na prevenção ao uso de drogas e à violência entre crianças e adolescentes por meio de uma parceria entre polícia, escolas e famílias. Para esse bate-papo, eu recebo o Tenente Coronel Henriques, que é o coordenador do PROERD, e o Coronel César Andrade, que é o diretor de ensino da PM. Sejam muito bem-vindos. Hoje recebemos o Tenente Coronel Henriques, coordenador do PROERD, e também o Coronel César Augusto, ambos da PM, da Polícia Militar do Estado do Amazonas. É uma honra recebê-los aqui para falar de um programa tão importante que visa principalmente, a prevenção do uso das drogas nas escolas públicas, municipais e estaduais. Então, bem-vindo, Coronel César Andrade, bem-vindo, Coronel Henriques, e meu muito obrigado por vocês terem tirado esse tempo de estar aqui conosco para compartilhar essas experiências. Agradeço o convite, Coronel. É sempre um prazer estar aqui contribuindo com a comunidade sobre informação sobre temas importantes, como é o caso das drogas e do combate e a prevenção dela. Legal. Henriques. Obrigado, comandante, pelo convite também. É sempre muito bom a gente falar desse programa educacional que tem feito a diferença junto às nossas escolas, junto às nossas crianças, junto à comunidade escolar. Eu quero saber todas as informações, como foi que esse programa nasceu, foi criado, a nível internacional, nacional, contextualizando aqui para o estado do Amazonas. Mas antes de falar sobre isso, eu quero saber o seguinte: como foi que vocês chegaram até aqui? Porque, com certeza, a história de vida de vocês vai inspirar muitos outros Henriques e muitos outros César a chegarem até aí. Vamos começar aqui pelo mais moderno, César. Henriques, conta um pouco da tua história aí, porque a pessoa que está nos assistindo, ele pensa que o coronel da PM é um cara, é um tenente-coronel, no seu caso, comandante de escola, e também diretor desse programa importante. Ele pensa que você veio de uma família rica e tal, não sei o que mais lá. Conta aí para nós como foi que você chegou até aí como tenente-coronel da PM hoje. Bem, tudo começou lá no Coroado, Vixe Maria! onde eu nasci e fui criado. Graças à preocupação dos meus pais, ao meu ensino fundamental, o antigo primeiro grau, foi em escola particular, escola adventista, escola batista. Posteriormente, fiz o concurso para a Escola Técnica de Mineração, onde hoje é a prefeitura, e o meu primeiro curso superior foi pedagogia. Trabalhando um pouco mais de 6 anos na CEMED, fiz o concurso da Polícia Militar, entrando como aluno oficial, e após isso, seguindo carreira até chegar ao posto de tenente-coronel. Mas sempre quis ser militar? Como é que foi isso? Foi uma coisa que aconteceu ao longo do caminho, A partir do momento em que a gente vai conhecendo, vai identificando. A primeira turma, que a gente brinca, chamando que a primeira turma é a turma de Araquê, que foi formada no Amazonas. Eu fiz o concurso sem estudar e assim ainda bati na trave, Porque hoje o Coronel Peter, ele entrou e eu fiquei só assistindo, que eu era o seguinte. Mas isso me deu mais motivação, mais gás para que, quando fosse em 2007, pudesse fazer o concurso novamente e assim ascender como 06 da minha turma, a turma de ingresso. Muito bom. E, César,
a tua história aí, você sempre pensou em ser militar? Ou você era aquela criança, quando era adolescente, olhava para o militar, olhava o bombeiro, Forças Armadas, ou a tua história é mais ou menos parecida com a do Henrique? Conta para nós aí. O meu avô é sargento do Exército, Olha aí, era já é um do pouco quadro de diferente. saúde. Uhum. Aí eu não conheci, ele faleceu, né? Meu pai ficou órfão. E o meu pai é capitão da Polícia Militar, fez academia em São Paulo e ele me inspirou. Legal. Já desde criança eu queria ser oficial do Exército, né? Uhum. Mas à época eu não me preparei bem para fazer a prova da SpaceX, não fui bem e depois criei um pouco mais de estímulo e passei na faculdade Sim. e depois ingressei na Polícia Militar no ano de 1997. Fiz um concurso na época dificílimo, já estava começando aquela pegada de concurso difícil, fiz o Barro Branco. Legal. E Excelente escola. 4 anos, na época os amazonenses iam para lá e retornei e segui carreira, enfim. Eu sou motivo de orgulho para meu pai. E meu pai também é meu orgulho, é meu estímulo, né? Eu vejo foi órfão, né? No Educandos, eu sou de Petrópolis, ele depois nos levou para Petrópolis, no bairro de Petrópolis. Estudei em escola particular e pública, na Meninos Jesus de Praga, ali em Petrópolis, depois Sim, no Tomás sim. Meireles, ali perto, depois eu fui para o Manaqueri, Anselmo Jacó, depois eu fui para Isaías Vasconcelos, no Iranduba, aí Colégio Agrícola. Fiquei bom. internado 3 anos, interno, 3 anos no antigo Paredão. É isso aí. Pessoal, você vê que, ó, a gente olha às vezes na rua, né? Um coronel da PM, um coronel do Exército, né? Das Forças Armadas, e a gente percebe que não é nenhum bicho de sete cabeças. Você jovem, você adolescente, que tem sonhos de um dia fazer parte desse time, seja nas Forças Armadas, seja na nossa briosa Polícia Militar do Estado do Amazonas, que é uma instituição secular com tantas glórias que já nos deu, você pode também ingressar e um dia chegar aqui no ponto mais alto da carreira, que é o posto de coronel. Mas hoje nós vamos falar sobre o PROERD. E aí, antes de começar basicamente esse programa, eu queria que vocês passassem para nós assim, como é que está a evolução do tráfico de drogas? Vocês que todo dia, diferente das Forças Armadas, né, que as Forças Armadas têm uma outra destinação constitucional, vocês é o dia a dia na rua. Como é que vocês veem, então, acompanhando esse... Eu sei que está crescendo muito, mas esse crescimento nos últimos anos. Henrique, qual a tua visão e o impacto disso nesse programa? A gente observa que ele tem avançado, ele tem se fortalecido e tem se tornado um risco, uma ameaça para a nossa sociedade. E nada melhor do que a gente proteger a nossa sociedade preparando as nossas crianças, os nossos jovens. Então, isso traz na gente a visão de cada vez se capacitar, se aperfeiçoar e principalmente fazer esse suporte junto às famílias, trabalhando os filhos naquele local em que a gente sabe que é o mais seguro, que é a escola. César, o que é o PROERD, na essência? Como começou e como é que isso está estabelecido de uma maneira geral aqui no Amazonas e o trabalho que vocês fazem? O PROERD ele tem origem nos Estados Unidos, no governo Reagan, né? Quem incorporou foi o vice-presidente da época, o Bush pai, e a Nancy Reagan, que era a esposa do presidente. A temática era fazer um combate através da prevenção ao uso e abuso das drogas. Esse programa foi tão exitoso que ganhou uma envergadura internacional. Há uma política americana de internacionalizar esses programas e veio para o Brasil, para o Rio de Janeiro, e em 2001, creio que em 2001, veio para o Amazonas. Já atendemos cerca de 730 mil crianças e adolescentes. Nós temos, nesses 22 anos, inclusive resultados para a própria instituição. No último concurso da Polícia Militar, metade
creio que metade dos amazonenses que fizeram o concurso, dos 500 que foram aprovados, é claro que tem pessoas de outros estados, a metade era oriundo do ProERD. E no universo global, 25% são oriundos do ProERD, ou seja, nós influenciamos aquela criança a ser policial militar. Um outro dado interessante que eu vejo do ProERD é que hoje ele se afigura como o único programa de envergadura nacional que visa a prevenção das drogas. Os outros programas, por exemplo, eu não vejo mais vinculando na TV, olha, não use mais droga, não use mais o tabaco. Somente o ProERD da Polícia Militar faz esse trabalho nacionalmente. Muito bom. Então, hoje, praticamente, 23 anos desse programa aqui no estado do Amazonas, e já passou pelas mãos, da Polícia Militar, e mais de 730 mil alunos, sem computar o correntiano. O coordenador desse programa é o Coronel Henriques. Henriques, na prática, como é que funciona o ProERD nas escolas, tanto na capital quanto no interior? Nos dá um apanhado geral aí. Primeiramente, comandante, começa com a formação do policial militar. Ok, capacitação. Ele tem que ter o perfil, ele tem que ser voluntário e, claro, ele tem que ser treinado. Então, durante 2 semanas, ele tem essa imersão. O curso é no regime de internato, então ele tem matérias que abordam metodologia, didática, dinâmicas, controle de sala de aula, principalmente o Estatuto da Criança e do Adolescente, e a forma de como ele pode tocar esses jovens, essas crianças, e principalmente envolver a família e toda a comunidade escolar. Quanto tempo, mais ou menos, esse curso de capacitação do policial militar para que ele possa trabalhar no ProERD? 2 semanas intensas. Praticamente, tem até uma brincadeira que um policial de operações, de operações especiais fala que o curso do ProERD até é mais difícil. tamanha a pressão e a carga, Então, mais ou menos, quando a gente está em curso, a gente dorme de 2 a 3 horas quando a gente dorme. E depois dele formado, ele faz a visita a uma determinada escola, faz uma reunião, faz a apresentação dos trabalhos a esses servidores, da diretora até o nosso servidor mais humilde lá, e depois com os pais, para que então ele comece a trabalhar com os alunos ao longo de 10 encontros. Maravilha, mas como é que é feita, por exemplo, vocês atuam tanto nas escolas do município quanto nas escolas do estado, não é isso? Como é que é feita a seleção dessa escola? A iniciativa parte da escola ou parte de vocês quando vê que determinada escola está localizada numa zona mais vermelha, alguma coisa assim? Como é que é esse processo? Esse processo é em parceria com as 2 secretarias, tanto quanto a Secretaria Municipal quanto a Secretaria Estadual. São elas que nos demandam, juntamente com as coordenadorias, ou então com os distritos, com as divisões, qual seriam as escolas que precisam desse foco, desse atendimento diferenciado. Então, a gente reúne com os diretores e a gente já traça ali as estratégias para que durante um semestre a gente esteja presente, convivendo e se relacionando naqueles ambientes. Então, ou seja, a iniciativa de chamar, de ter esse programa, ela parte das secretarias de educação, seja municipal e seja estadual, e ela é voltada principalmente para essas áreas onde tem uma maior intensidade do tráfico, é isso? Sim, senhor. Nessas comunidades mais vulneráveis. Nesses últimos 23 anos, quais foram os maiores desafios que vocês tiveram? Principalmente, procurar dinamizar a nossa aplicação de palestras, porque o currículo, nós trabalhamos com currículos que inicia no Kids e vai até o ensino médio, em que a gente teve recentemente
mandando nossos instrutores para se qualificar nesse currículo. A própria realização do curso também foi um grande desafio. Ao longo de pouco mais de uma década, a gente conseguiu fazer aqui no Estado, graças ao apoio do nosso comandante-geral, do nosso diretor de ensino, uma capacitação em que nós trouxemos mentores do Estado de São Paulo, juntamente com a nossa equipe, para formar novos policiais militares da última turma, que foi uma turma diferenciada, como já citou o Coronel César, em que essa turma a gente observou que realmente teve uma grande influência por ter sido atendida pelo Proerd. Então, ô César, quando esse programa entra nas escolas, ele fica lá um semestre, né? E ele trabalha todas as faixas etárias? Não, na realidade, tem idades específicas. A gente atende prioritariamente os 5º anos, né? Depois o 7º, e tem um programa que foi desenvolvido nos últimos anos para os adolescentes. Entendi. E também para os pais. Tem o Proerd Pais, tem o Proerd Adolescente, que não é tão o nosso foco, Sim. mas a gente quer trabalhar mesmo a criança na mais tenra idade. Lá atrás, lá cedo, no 5º quanto ano. mais cedo, melhor. Exatamente. E essa criança, quando ela é atendida pelo Proerd, quando ela recebe as instruções, ela transforma também a família. E um dado interessante, quando a escola recebe o Proerd, no semestre seguinte, os indicadores de resultado, de desempenho dos alunos, eles melhoram sensivelmente. Isso é bom. Porque o aluno fica mais enganjado, mais disciplinado. É uma escola, é um curso que aprende muito mais do que não usar droga. Aprende a tomar a melhor decisão. Então, não uso do tabaco, não uso da droga, não também, bebida alcoólica. Trabalhamos tudo, essas temáticas, todas. trabalhamos o aspecto também da sexualidade, Sim. A obediência aos pais, ajudar o pai na limpeza da casa, a lavar uma louça, tomada da melhor decisão. Contra o bullying, também se trabalha esse tema transversalmente. Então, uma preocupação não só com a droga, mas com a melhor decisão para essa criança, inclusive a tomada de decisão da sua carreira. O que é que você vai ser quando crescer? Então, ou seja, é um programa muito mais amplo de que somente focar na parte da droga, né? Ele vem ali para ter uma conversa juntamente da escola com a família, né? Trazer para esse ambiente. E me diz uma coisa, como está acontecendo assim, o crescimento desse programa? Vocês estão percebendo que à medida que passa, porque hoje, né, vou ser muito franco, né, essa é a minha opinião, nós temos um governo de esquerda, e esse governo de esquerda, na minha opinião, ele busca sempre vitimizar o traficante, né, ele tira do policial civil e militar o aspecto de valorização desse policial, seja civil ou militar, vitimiza o traficante e, essa é a minha opinião também deixando muito claro, né? Ele busca inverter esses papéis. Então, diante disso, do que está acontecendo hoje no Brasil, esse programa tem sido demandado com maior frequência por parte dessas secretarias? Sim. A gente vê que a sociedade, a comunidade, ela clama pela presença das Forças Armadas, pela presença das polícias civis e militares, elas confiam no bombeiro. E esse programa em si, ele é muito demandado pelas secretarias municipais e até estaduais, e não leva apenas um momento de conversa. As escolas que recebem esse programa passam 6 meses com o policial lá, e são 6 meses sem atos depredatórios, sem crime na circunvizinhança, ou seja, nós atendemos também o nosso aspecto procedimental. A gente fica triste com as escolhas, que é uma escolha democrática, né, das pessoas, escolheram, mas nós vemos que os desafios para as instituições que trabalham na temática de segurança acaba sendo mais complicada, porque quando nós temos um ambiente mais conservador, um governo mais conservador, nós conseguimos controlar, inclusive, a taxa de homicídios no nosso país. E quando nós temos uma virada de chave,
ideológica, nós temos essa dificuldade legal, jurídica, de ficar aplicando o programa. Às vezes nós somos desestimulados, né? Uhum. Isso estou falando no aspecto nacional. Faz parte do jogo. Faz parte do jogo, mas, como instituição, nós aplicamos o programa, a sociedade quer, e há essa dissonância entre o nacional e o local, né? Henrique, dentro desse contexto todo, por exemplo, vamos colocar aqui o nosso estado, que isso aqui é mais importante, né? Nós temos aí hoje 62 municípios no estado, né? Excluindo Manaus, que é a capital. Como é a aplicação desse programa no interior do estado, meu irmão? Porque o Amazonas é um estado continental, né? As nossas distâncias são grandes. Tem alcance no interior? A gente conseguiu ampliar, comandante, em virtude do nosso curso de formação. Então, municípios que antes não eram atendidos passaram a ser, a exemplo de Guajará, Castanho, Caril Castanho. Então, a gente tem envolvido o comando de policiamento do interior, possibilitou que a gente recebesse esses policiais daqueles municípios. Aqui eles treinaram, né, foram qualificados, capacitados e retornaram para o município. A gente também projeta para essa turma que está agora formando, né, que está agora em formação no Cefap, os 500, também já programar, já prever um novo curso, dando prioridade para o interior. E novamente reforçar esse contato com o comandante do CPI para que quantos mais policiais formarmos, mais municípios nós alcançaremos, né? Hoje nós temos aproximadamente uns 15 municípios. 15 municípios, então, que esse programa está lá inserido dentro desses 61, excluindo Manaus. Sim, senhor. A minha preocupação é o seguinte: nós sabemos que o Brasil não é um país produtor, né, de droga, seja lá qual seja na amplitude da sua palavra, né, no sentido, perdão, lato sensu da palavra. Mas nós temos uma preocupação aqui porque nós fazemos fronteira com países que são produtores. Essa aqui é a realidade. E aí, esse eixo que mais me preocupa é o eixo dos Solimões. É o eixo que sai lá da tríplice fronteira, né, Tabatinga, que começa em Tabatinga, que é Peru, Colômbia e Brasil, desce pelos Solimões e chega em Manaus e daqui escoa para outras áreas. Como é que está esse programa ao longo dos Solimões, principalmente, vamos colocar, do Alto Solimões? O comandante-geral, nosso comando, a nossa cúpula, ele tem essa preocupação voltada para a Calha dos Rios. A tríplice fronteira, principalmente ali junto a Tabatinga, é onde a gente teve instrutores do PROERD destaques, né? Tanto que chegaram até a atender uma tribo indígena. Então, o trabalho social ali na tríplice fronteira, ela tem sido feito muito, muito forte, tanto pelo batalhão de lá, como apoiado pelo PROERD quando demandado. Atualmente a gente está sem instrutor lá, mas o comandante do policiamento do interior já está prevendo aí o direcionamento de policiais militares para estar reforçando ali a região de Tabatinga e do Solimões também. César, nesse contexto todo aí, né, como é o voluntariado ou não? Como é que vocês selecionam esse policial militar para trabalhar nesse programa? Ele é voluntário ou vocês fazem a seleção com o perfil deles? Como é que é isso? Ele aponta o seu lado voluntário, mas ele também tem que ter o vocacionado, né? Porque o curso, inclusive, um caso pitoresco, uma vez eu selecionei da minha companhia, eu investi no PROERD, eu coloquei 5 policiais de uma só vez para fazer o curso, e um deles foi, e lá tem uma mística, ele não se deu no ambiente e acabou descartando o Darem, né? Descartou o Darem e foi reprovado. Então, a gente vê o aspecto, era um bom policial, mas ele não se deu com o curso. Ele não conseguiu desenvolver a didática com criança e com os objetos que a gente tem como se aproximar da criança. Nós temos alguns ícones
o darem, a revista, o chaveiro, a formatura, enfim. O policial ele tem que estar inserido nesse processo. Ele já aponta que ele pode ser proerdiano durante o serviço. Normalmente ele gosta de estar próximo de uma escola. A gente observa o policial que atravessa as pessoas, tem um carinho, um cuidado, ele tem um trato de lidar com as pessoas diferente. É um pouco diferente do policial mais tático, que nós precisamos deles. Perfeito. Então, esse policial, que é mais dado ao controle, a atender bem as pessoas, a ter um bom português, normalmente esse aí, ele é mais vocacionado e é selecionado para o ProERD. Os maiores desafios desse programa, Henriques, hoje no nosso estado, é o que? Logística, recurso, capacitação de pessoal, ou é a demanda das pessoas que necessitam, né, dessas áreas para o programa? Qual é os maiores desafios que nós temos nele? Eu creio que com as duas turmas que tanto a que formou, que era de 1.000, quanto a de 500 agora, a gente vai poder promover um outro novo curso de formação e assim ampliar o número de instrutores. A gente tem o nosso suporte de logística, de material, muitas das vezes oriundos de emendas parlamentares. Então, isso tem sido uma constante, essa parceria do Poder Legislativo, seja municipal, seja estadual, em produção de cartilhas, de certificados, de a própria logística para a realização das formaturas, que a gente chama das grandes festas de prevenção, e a gente tem avançado nesse sentido. Então, é um know-how que a gente tem ganhado, olhando também o resultado e a forma de trabalho de outras unidades da federação, como o comandante falou, é um programa a nível nacional em que toda a polícia militar desenvolve no seu estado. Tanto que na nossa formação nós recebemos policiais militares de São Paulo. Estados. E as parcerias, César? As parcerias que envolvem esse programa. Fala um pouco para nós aí. Nós temos parcerias... Vocês não trabalham sozinhos, né? Não, nós precisamos da ajuda do parlamento, nós precisamos da ajuda da municipalidade, o próprio governo do estado, ele, através de ceder o policial, a estrutura e treinamento, um dos parceiros. Nós também temos, às vezes, a solicitação de empresas privadas, olha aí, aqui da região, de mineração, que tem um interesse em trazer educação continuada para os seus colaboradores, para evitar o impacto ambiental e social naquela região onde eles vão levar uma grande quantidade de pessoas para montar suas indústrias. Então, essas parcerias elas podem ser de longo prazo, ou de curto prazo, ou médio prazo. Nós estamos estabelecendo, por exemplo, ultimamente, parcerias com prefeituras que não têm o ProERD, aqui próximo da região de Manaus. O Careiro Castanho foi uma delas, que solicitou nossa presença lá para fazer uma breve análise da capacidade e da aplicação desse programa. É isso que sustenta a nossa arquitetura de negócio do ProERD, né? As emendas parlamentares, como o nosso colega falou aqui, são muito importantes. Inclusive, a municipalidade e Como é que tem sido a participação tanto dos vereadores quanto dos deputados nisso? Eles observam. Normalmente, a gente convida preliminarmente para uma formatura. Claro. Eles gostam do programa e acabam fazendo um aporte das suas emendas parlamentares. A última agora foi do Carpê, que ele nos forneceu, acho que R$50 mil, né? Fechou. E o deputado também, Cabo Maciel, ele está sempre presente, fornecendo emendas parlamentares para a escola e para o ProERD. E sempre os deputados, eu acho que o Silvio, Deputada Débora também. a deputada Débora Menezes também, ela está sempre contribuindo conosco, não só com a emenda, mas também com aquele apoio político de tribuna, para poder esclarecer. Esse modelo acaba nos protegendo e fazendo com que nós tenhamos maior penetração na comunidade, na sociedade brasileira. Pessoal, vocês estão observando aqui muita gente, né? Eu tenho absoluta convicção disso, que uma grande parte da nossa população não tem ideia do que vem a ser o ProERD. Mas ele está presente, é um programa, como foi explicado aqui, ele veio de fora, a Polícia Militar incorporou esse programa há 23 anos atrás,
já passou pela mão desse programa mais de 730 mil alunos nos últimos 23 anos. E ele vai ao encontro exatamente daquelas pessoas que mais precisam, atuando junto às crianças, e fazendo ali um mix, né? Trazendo a família, conversando, mostrando os benefícios, né? Para a sociedade e os malefícios do uso da droga. E realmente esse é um dos programas sociais mais importantes da Polícia Militar, que hoje ele está inserido tanto na capital quanto no interior. Então eu quero aqui parabenizar vocês, o comando da Polícia Militar, o próprio governo do estado, né? Os policiais militares que se doam para esse programa. E a minha pergunta, Henrique, para você que é o coordenador, é a seguinte: tem um tempo para o policial militar ficar dentro desse programa? Tem um tempo pré-determinado? Ele pode ficar lá quanto tempo ele desejar? Nessa seara, comandante, a gente agradece a confiança do nosso comandante-geral, nosso diretor de ensino, porque recentemente nós tivemos aí mandando para casa, né, graças a Deus, ambos com saúde, dois tenentes que foram da turma pioneira em 2002 e se aposentaram ao longo desse tempo no PROERD, né? Foram para a reserva ao longo do PROERD. E tiveram, isso é interessante, a oportunidade de formar uma criança. Essa criança cresceu, depois casou, depois teve filho, e o mesmo instrutor atendeu a mãe e atendeu a criança dela. Olha aí, o filho. Então, ao longo aí dos 20 anos, né? A gente também teve a oportunidade de fazer um estudo sobre duas turmas que também foram pioneiras, atendidas pelo Tenente Caetano, né? Como eu falei, já foi para a reserva, que foi na Escola Estadual 1º de Maio. A gente levantou ali 60 alunos, duas turmas dele, e a gente tentou localizar esses alunos nas proximidades onde eles moravam. Não dizer que não encontramos uns 3 ou 4. E muitos já tinham se mudado, já tinham casado. O que a gente fez? Pegamos essa relação de nomes e fomos consultar no CISP, né, nosso Sistema Integrado de Segurança Pública, para saber se algum deles tinham se envolvido em alguma ocorrência, se eles tinham algum BO. Né? Então, ao longo desses 60 aí, nós tivemos apenas um com registro de posse de drogas. Os outros 3, mais 3 ocorrências, mais 3 BOs, mas não voltados especificamente para a atuação do programa. Muito bom. Bem, felizmente, o tempo passa muito rápido, estamos chegando ao final. Eu queria que vocês fizessem as considerações de vocês, né? Muito obrigado aqui pela presença, muito obrigado por esclarecer a sociedade amazonense, o que vem a ser o PROERD, esclarecer, né, o nosso povo também, o povo do estado do Amazonas, a importância desse programa e mostrar realmente, esse sim, também é um dos trabalhos da Polícia Militar do Estado do Amazonas, que, repito mais uma vez, parabenizo na pessoa de vocês dois, o comandante, o Coronel Klinger, é isso? Coronel Klinger, que é atual comandante, né, pela condução desse programa que é exitoso. E eu queria as considerações finais de vocês, tá? Agradecendo, repito mais uma vez, pelo tempo que vocês se predispuseram de estar aqui conosco. Vamos lá, Henrique. É muito gratificante, comandante, andar fardado, né, ostentando o braçal e ser abordado, né, por adultos, jovens, né, e a gente não pode deixar de falar... Proerdianos. Proerdianos formados, né, e a gente não pode esquecer também do Coronel Idevandro, que hoje ele comanda o Cefap, mas também já foi instrutor do Proerd, e de vez em quando a gente tem a oportunidade de encontrar esses proerdianos que foram formados, né, muitas vezes, né, já cantando a nossa canção, né, Proerd é o programa. Olha, eu fiz o Proerd na escola tal, então me diz aí qual era o nome do teu instrutor. E é muito significativo para a gente saber que nós marcamos a memória
afetiva deles, né? Porque muitos deles lembram do instrutor que atendeu eles, né? E quando falam assim, acabou o programa? Não, o programa não acabou e eu tenho certeza que a Polícia Militar nunca vai deixar acabar. Só estamos trabalhando de forma focada. Muito bom. César. Fica o nosso engajamento a toda a comunidade, o nosso esforço em dar o melhor programa possível a toda a sociedade brasileira. O ProERD realmente ele é exitoso, ele não tem como comparar, inclusive, o outro programa que a Polícia Militar tenha um tanto êxito, né? Principalmente trabalhando no aspecto preventivo e de colocar na cabecinha da criança que ele pode tomar a melhor decisão possível. É isso aí, pessoal. Tivemos aqui mais uma agenda extremamente interessante, mostrando esse trabalho que a nossa querida Polícia Militar faz no estado do Amazonas. E aqui hoje o foco na prevenção, na escola, mostrando lá para a criança, na sua fase mais tenra, a importância exatamente de ter próximo uma educação de qualidade, de ter próximo a sua família. E, claro, com esses ensinamentos aqui, trabalhando a escola, a família, o professor, construindo dessa forma uma sociedade mais comprometida, né, com o futuro do nosso Estado, do nosso Brasil. Muito obrigado pela sua audiência, fique conosco, porque nós temos grande novidade no nosso próximo Conexão Menezes. Forte abraço, Selva!